A recuperação econômica lenta da China, a relutância de Pequim em implementar estímulos em larga escala tem atingido o mundo. Mas afinal, o que aconteceu com a China, que previu uma reabertura mais rápida? No Strike de hoje, a gente recebe ele, o economista e CFA Roberto Dumas, professor também. Dumas, obrigada pela sua presença. Sempre um prazer falar contigo. Eu que sempre agradeço estar com você, Paula e o BMC. Obrigada. Dumas, para entender, né? A gente tem falado muito sobre China. Havia uma grande expectativa sobre a reabertura da China, desde que, né, acabaram então ali com aquelas restrições. Por que a China está mais lenta? É um sinal de alerta realmente para o mundo? Pode ser uma estratégia de Pequim? Você sabe que professor sempre vai lá para trás para tentar trazer a tua explicação e um pouquinho de história. Primeiro a gente começa com a demografia. Por que a demografia? A China, a população está crescendo menos. Ou seja, estima-se que, eu não sei se em 100 anos ou 2100, a população da China vai crescer, vai ficar pela metade. E isso significa que, entre fatores de produção, a China vai ser prejudicada. Então a população está decrescendo. E aí, isso também pode ser subproduto da política do filho único de Deng Xiaoping de 1979. Só que em 2016, o governo de Xi Jinping estabeleceu que você poderia ter o segundo filho. Não significa que ter o segundo filho, antes de ter do primeiro filho, o segundo filho seria maltratado, não seria... Não é isso. É que o segundo filho não teria os benefícios de assistência social, assistência previdenciária, etc. Então, todo chinês rico, milionário, pode ter 2, 3, 4, 5, 6, quantos filhos quiser. Só que acontece que esse segundo filho, no final das contas, acabou não vindo. E, se eu não me engano, 2018, 2019, desculpa se eu não lembro bem da data aqui, foi permitido o terceiro filho. E eu escrevi um paper falando, para que o terceiro filho se a gente não quer o segundo filho? O problema é que o chinês, o mindset do chinês, a cultura chinesa é o seguinte, quando você casa, você cuida do teu pai e da tua mãe, principalmente os mais pobres. Cuida do teu pai e da tua mãe, cuida do teu avô e da tua avó. Cuida do teu avô e da tua avó, cuida do teu sogro e da tua sogra e do pai do teu sogro e da tua sogra. Então, esse único filho, além de tudo, ele custa caro. Por que ele custa caro? Porque ele quer que esse novo filho, o único filho que ele tem, por isso que não tem o segundo filho, seja um expert em música, ele tenha uma educação avançada que possa estudar fora, então é caro. Mas como é caro? Isso leva também uma das diretrizes do Xi Jinping de fazer com que os tutorials, que são os cursinhos, que você tem o Gaobao, Gaobao é como se fosse o Enem. Esses cursinhos que custam uma nota não pudessem mais ter lucratividade. Ou seja, olha, já que está caro de botar você, o teu filho na escola, outro filho numa faculdade, numa universidade, vamos transformar esses tutorials em empresas públicas que não almejam um lucro, para tentar aumentar a demografia. Então, esse é um ponto. Está faltando o fator de produção. Se a gente entrar no economês, você pega a equação de Solow. Solow diz, o que adianta você ter um crescimento sustentável? Não o crescimento da demanda, mas o crescimento da capacidade produtiva. Você precisa de mão de obra, que ela está caindo, população economicamente ativa, e capital. Puxa, mas a China está cheia de capital. Sim, mas a China está num momento de retornos decrescentes de capital. O que é retorno decrescente de capital? Quanto mais você investe, o retorno desse capital está sendo menor. O que quero dizer com isso? Se você pegar um índice, que pega o investimento dividido pela variação do PIB, ele está subindo. Ou seja, o governo está investindo e gerando cada vez menos PIB. Então isso é normal em economia ter retornos decrescentes. Você acaba botando dinheiro bom em dinheiro mal. Então olha só que interessante. Dentro da teoria econômica, você perdeu a população economicamente ativa, que está diminuindo, e o capital que você tem, mas ele está com retorno decrescente. Então a China não tem, eventualmente, já daqui para frente, continuar crescendo avidamente via transpiração. Ela tem que crescer via inspiração. O que é inspiração?
que é justamente o resíduo de Solow, de Robert Solow. Falou, olha, você tem gente e capital, mas gente e capital tem uma coisa que está faltando, que é a produtividade total dos fatores. O que é a produtividade total dos fatores? Produtividade do trabalhador e produtividade do capital. A produtividade do capital está sendo prejudicada, mas aí começa uns pontos. Xi Jinping, dado problemas geopolíticos, ele andou dando um crackdown, uma pancada, principalmente em empresas privadas. Veja o que aconteceu com a Alibaba, veja o que aconteceu com a Tencent, veja o que aconteceu com a Didi, veja o que aconteceu com o Meituan. Por exemplo, muita gente já sabe o que aconteceu com o Jack Ma. O Jack Ma, veja, ele ficou 3, 4, 5 meses, não sei direito, no cantinho do pensamento. Ele ficou provavelmente no hotel, olhando para frente, e o governo, o Partido Comunista Chinês, falou, olha o que você falou. Veja, ninguém na China pode ser maior que o Partido Comunista Chinês. E o Jack Ma, ele começou a ser praticamente um rockstar. Tudo bem, você pode até ser um rockstar e um cara bilionário, mas numa economia que se diz o rejuvenescimento do socialismo, em que pese a definição vária, todo mundo fala, chama esse para falar de socialismo, chama aquele de falar de socialismo, não vamos entrar nessa. Mas um dos pontos principais que errou muito feio o Jack Ma, ele falou mal do China Security Regulatory Commission, que é a CVM deles. Então veja, você querer aparecer mais do que o governo e falar mal de um órgão do governo, eu te coloquei no cantinho. E aí você tem um ponto. Para que esse crackdown em empresas privadas? Que é a Tencent, que é a TikTok, que é o Baidu, etc. e tal. Obviamente que essa minha explicação, a gente acaba lendo, não veio do Xi Jinping. Não veio do Xi Jinping. Mas a grande corrida entre Estados Unidos e China no século XXI, que daqui para frente, 10, 15, 20 anos, vai ser por inteligência artificial. Então, o que a gente pensa? Veja, como é que você vai colocar mais capital físico e mais capital humano em empresas que são responsáveis por TikTok, por dancing, por dança de criança? Então você vê que esse crackdown, esse pancada que o Xi Jinping deu nas empresas privadas, não bateu na ZTE, não bateu na Huawei. Por quê? Porque elas são importantíssimas nessa corrida de inteligência artificial. Eu li uma vez na Foreign Affairs, achei interessantíssima a comparação. É a mesma coisa que você está no momento do projeto Manhattan, e no projeto Manhattan eu contrato os melhores cientistas para trabalhar na Kellogg's. Veja, não tem sentido. Eu preciso colocar os melhores cientistas e o maior esforço em empresas onde vão sucumbir, ou melhor, sucumbir não, ultrapassar os Estados Unidos. Então, esse é um ponto. E o pior é que essas empresas, elas que dão a maior produtividade. Porque produtividade, nós vamos repetir lá na frente. A gente sabe que empresa estatal é importante, mas as empresas privadas são responsáveis por 70% da inovação na China. Esse é um ponto. Outro ponto da geopolítica. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão percebendo que a corrida não vai ser uma corrida armamentista, por enquanto, se Deus quiser. A gente está muito mais no desejo do que na realidade. Mas se a gente continuar pelo lado geopolítico, a gente percebe que muitas empresas norte-americanas e estrangeiras, inovadoras, que estavam na China, dado a guerra da Ucrânia, procura pensar o seguinte, e que estavam fazendo o outsourcing na China, fala, pera um pouquinho, eu fazia outsourcing, eu comprava insumos da Rússia, e a Rússia me deu uma pernada. E eu tenho medo, por causa desse imbróglio que nós já falamos aqui de Taiwan, que eventualmente uma guerra entre China e Taiwan possa acontecer o problema. Então, muitas empresas, principalmente norte-americanas e da Europa Ocidental, elas estão... Não quer dizer que acabou a globalização, mas a globalização está mudando de nome. Offshore. Eu vou buscar
longe. Está mudando para nearshore. Eu quero pegar a coisas mais próximas, porque pode atrapalhar toda a minha cadeia de suprimento. O que é o nearshore? Pegar coisa mais de perto. Por isso que a hora que você pega a cotação do peso mexicano, ele aprecia frente às moedas. E além do nearshore, que é buscar coisa bem perto de casa, você está também com friendshore, com países que têm uma pegada mais amigável do que a Rússia e da China. E também o onshore, fazer um pouco em casa. E isso limita o aumento da produtividade da economia chinesa, que é justamente o pomo do crescimento para os próximos 10, 15 anos, posto que a transpiração acabou. E outra, tem outro ponto aqui que até anotei. Desculpa que está em inglês. Foreign Direct Product Rules, estabelecido pelo Ministério, pelo Departamento de Comércio, ou seja, os investimentos diretos e as exportações de semicondutores que ajudam na inteligência artificial pelos Estados Unidos estão proibidos para a China. Então, veja, a China não está tendo toda aquela facilidade de alcançar um nível, estado da arte, de inteligência artificial, se continuar dependendo dos Estados Unidos e de outros países. A vida em relação à produtividade, que é o que vai ditar o crescimento chinês, está sendo prejudicado. E por último, tem o lado do Xi Jinping. O Xi Jinping, ele, inclusive, tem um livro que fala "O Estado ataca novamente". O que diz esse livro? O Xi Jinping, ele está muito mais propenso a ajudar as empresas estatais do que a empresa privada. Tem algum problema nisso? A priori, não. Só que a empresa privada, ela tem um retorno sobre o ativo muito maior do que uma empresa estatal. Então, se você pegar nos livros e nos dados econômicos, você está vendo que o governo está botando muito mais dinheiro em empresa estatal do que em empresa privada. Então, a empresa privada está com problemas, eventualmente, de liquidez. Ela não tem um acesso tão fácil aos bancos quanto tem a empresa estatal. Só que, como eu disse, a empresa privada é responsável por 90% da inovação. Então, resumindo, a transpiração está acabando e a inspiração, o mundo e o próprio Xi Jinping estão dando uma martelada no dedo da China. Dumas, vários insights importantes que você trouxe nessa questão aqui para a gente, mas eu vou puxar, vou tentar... meu cérebro vai assim, né? Fervilhando, por sinal, com vários pontos importantes que você apontou aqui. Pegando esse gancho, né, dessa transpiração diminuindo da China. A China cresceu muito, né, principalmente pela uma força industrial, era uma mão de obra antigamente barata. Os países importavam, compensavam muito mais, né, até porque a gente... e isso acabou trazendo, até depois a gente vem para cá para o Brasil, no nosso processo de industrialização, mas isso aconteceu no mundo como um todo. E, né, importavam-se muito o manufaturado da China, exportava-se a matéria-prima e importava-se o manufaturado. A gente viu a China se desenvolver muito, trazendo, né, essa dependência global em relação aos seus produtos. Puxando o gancho dos Estados Unidos, inclusive, você trouxe aí muito bem colocado, eu lembro muito que o Trump avisava lá atrás, né, essa mão de obra barata, uma hora o preço vai ficar caro. Se a gente hoje, né, você falou do nearshore, voltar para mais próximo, você tem que pagar um preço mais caro, muitas vezes, da mão de obra. Lá era mais barato. Isso também traz, por um outro lado, num equilíbrio dos pratos, uma possibilidade de aumentar uma pressão inflacionária para esses países, principalmente Estados Unidos. Eu deixo de importar uma mão de obra barata, vou comercializar aqui, mas isso vai ter um custo. Meu custo da minha mão de obra é mais cara. Como que você enxerga, né, esse desafio dessas duas maiores potências? Você que, inclusive, escreveu um livro, Dumas tem vários livros, mas esse muito importante, Estados Unidos versus China, que eu li, por sinal, muito bom. Como que você enxerga essas duas maiores potências com essas diferenças hoje? A China pensando muito mais na tecnologia e não na indústria em si, nessa mão de obra, e Estados Unidos, né, talvez pagando mais caro para se desprender um pouco mais dessa dependência chinesa. Isso é uma política do próprio governo chinês. A mão de obra chinesa está mais cara porque o próprio governo chinês quer.
O que ele quer? Porque no PIB, nós já até comentamos aqui, você tem consumo, investimento privado, investimento do governo e exportação líquida. A China cresceu muito por investimento e exportação líquida e, como se estivesse falando no McDonnell Douglas, que tem 3 motores. Não adianta mais tentar crescer por investimento, que nem nós falamos, você tem retornos decrescentes. Não adianta mais você tentar crescer por exportação, que é complicado. O mundo está com uma restrição, então vamos crescer por consumo. Eu sempre falo, o chinês está consumindo muito, ele sempre consumiu muito, mas agora a gente quer que ele consuma mais. Como é que o chinês vai consumir mais? Aumentando o salário dele. Então, isso é uma política pública de aumentar o consumo da população chinesa, aumentando os salários chineses além da produtividade. Ou seja, o que importa sempre em economia não é o salário. Calma, não me entendam mal, óbvio que é o salário. Mas o que importa na economia é o CUT, custo unitário do trabalho, salário dividido por produtividade. O salário chinês sempre subiu, até 2012, mas sempre aquém da produtividade. Desde 2012, o salário está subindo além da produtividade. Então, a China ela não quer mais ser um país, como se a gente diz, pomo, onde o centro de industrialização. Ela quer virar mais um país voltado para dentro. Voltando, por quê? Porque ela sabe que ela tem retornos decrescentes, que o mundo está ficando cada vez mais hostil e que você colocou muito bem. De uma certa maneira, se existisse só China e o resto da Europa Ocidental e os Estados Unidos, a inflação teria uma dificuldade maior de reduzir. Mas acontece que existem outros países. Existe o Vietnã, existe o Camboja, existe Bangladesh, existe Índia, onde ainda existe essa vantagem comparativa de uma mão de obra mais barata. Então, por exemplo, talvez não seja mais hora de você paquerar a China. Talvez seja a hora de você começar a paquerar outros países. Então, quando o Trump falava, eu não quero a China, eu não quero a China, eu não quero a China, se você pegar na época de Trump, você vai ver que o déficit comercial dos Estados Unidos, ele aumentou. Diminuiu com a China, mas aumentou com o México e aumentou com o Vietnã. Por quê? É difícil você ter uma política monetária expansionista, como o Trump teve, e uma política fiscal expansionista, onde a poupança americana cai e você ainda vai ter maiores superávites em conta corrente. Isso é uma identidade contábil. Poupou menos, gastou mais, importa mais. Ou dessa loja, leia-se, ou desse país, ou de outro país. Então, como eu sempre digo, precisa, eu não, todo mundo diz isso, né? Muitos atores falam isso aqui. Você precisa de 2 pessoas para dançar tango. Não adianta só você se ajustar. Eu preciso me ajustar. É a mesma coisa. Se você continua gastando demais e fala, não quero mais comprar coisas de mim, você pode não comprar de mim, mas vai comprar do meu vizinho. Então é importante que os 2 se ajustem, mas que de certa maneira, se assumirmos que não tem como fazer o outsourcing em outros países, é de fato que a inflação começa a demorar para cair mais. Porque veja, o que aconteceu na década de 2000? Inundaram os Walmarts de equipamentos, roupas, insumos, etc. da China. Por isso que viveram durante o ano 2000 com inflação baixa. Então você fala, a China destruiu. Sim, mas veja, tudo na vida tem prós e contras. Viveram com inflação mais baixa. Ah, mas destruíram meus empregos. Sim, mas ajudei mais de 300 milhões de habitantes com um salário mais baixo. Ah, mas quem perdeu o emprego? Quem perdeu o emprego, aí vem o conceito de economia. Conceito de economia, você tem que ajudar a maioria da população e não minorias gritantes. Quem perdeu mais? Quem ganhou mais? Você não pode, de alguma maneira, profanar as vantagens comparativas. Eu insisto e sempre faço. Eu não faço o jardim da minha casa. Por quê? Porque quer queira, quer não, eu sou mais caro que um jardineiro. Não sei fazer o jardim e a minha hora é mais cara que o de um jardineiro. Ora, se eu aplico as vantagens comparativas na minha casa, por que eu não vou aplicar vantagem comparativa quando eu trato com o país?
Então, existe sim uma possibilidade da inflação ser mais teimosa daqui para frente, com uma reformulação da globalização depois da guerra da Ucrânia, quer dizer, ainda a guerra da Ucrânia e da Rússia, e que de uma possibilidade de um interlúdio entre China e Taiwan. Inclusive, né, por você ser economista, eu vou entrar um pouco mais nessa questão também agora. Eu falei muito dessa pressão inflacionária, justamente porque a gente tem falado muito desse desafio que o mundo tem vivido com essa pressão inflacionária, justamente em decorrência, né, de pandemia, de guerra. E há uma grande preocupação, né, em se conter essa inflação. Temos as políticas monetárias que pressionam o crescimento desses países também, diminuindo, inclusive, a possibilidade de um bem-estar melhor para muitas pessoas que não conseguem se financiar uma casa ou não conseguem, de repente, honrar com esses financiamentos anteriores por conta de taxas de juros. A gente enxerga que é uma situação, né, que é difícil se escolher, né, ou ficar mais dependente, de repente, de países que tragam essa mão de obra mais barata, e aí a gente tem a guerra para mostrar o que acontece quando você é muito dependente de um único país. Olha o friendshore aí. Europa pagando, né, um preço alto por causa do gás natural da Rússia. É só a Rússia fechar, exato, fica todo aquele problema. Inclusive tem um ponto interessante, né, que você vê, eu ouvi o Reino Unido e depois, se eu não me engano, eu vi outros países. Estão querendo colocar um limite no preço de alimentos da cesta básica. Ou seja, seria interessante esses economistas virem para cá um pouquinho no Brasil e na Argentina e mostrar que congelamento de preços acaba não adiantando muito. Se eu congelar o preço, ao contrário, é que nem eu falo, eu queria sempre, e de novo, não vamos deixar isso aqui. Mas a curva de demanda e oferta funciona. Se o preço for abaixo do que eu estou disposto a ofertar e o preço for muito baixo e você está louca para consumir, vai faltar produto. Isso nós já aprendemos em 86. Sim. Claro, a Argentina não aprendeu ainda, continua fazendo os preços cuidados. Então seria interessante o Sunac dar uma olhada no que já aconteceu no Brasil, já aconteceu na Argentina e voltou a acontecer na Argentina novamente, para tentar falar, não, nós estamos fazendo, ele não falou o nome pacto, mas ele quer fazer, entre aspas, um pacto com supermercados, para eles não aumentarem o preço dos produtos da cesta básica. Não é assim que se faz política econômica. Nós já vimos. É que nem eu sempre digo, nós não estamos falando, nós temos experiência. Então, quando a gente diz, estudem o passado, para não repetir os erros no futuro. Estude o passado de outros países. A Inglaterra não teve esse problema, mas veja um pouquinho, estude o que aconteceu nos outros países. Ele está indo na linha da ministra que ficou pouco tempo, né? Que abriu vaga para ele. Ela foi justamente nessa mesma linha, né? Lembrei do nome dele, Kwasi Kwarteng. O que ele fez? Ele queria fazer subsídio, etc., e aumentar os gastos. Não tem problema aumentar o gasto. É a coisa mais simples. Mas a Liz Truss, ela caiu por essa linha de pensamento dela lá. O problema, não tem problema aumentar o gasto, eu não concluí. O que eu quero dizer, não tem problema, mas eu estou sendo irônico, vai ter problema. Vai. Ao aumentar o gasto, a curva de juros estipa. Ah, mas você tem certeza? Não é que eu tenho certeza, aconteceu. É só pegar a curva de juros do governo, dos yields do governo, dos yields dos bonds do Reino Unido e ver que ele estipou. Hora que a curva de juros dá uma inclinada positivamente, dá uma inclinada ou estipa, o que acontece? O consumo e investimento cai. Você põe dinheiro do mundo. Gente, de novo nós estamos falando do crowd-out effect, que está em qualquer livro de macroeconomia, o efeito deslocamento. Que nem na equação do PIB, C mais I mais G. Você aumenta G, mas o C e o I cai. Gente, isso é prova de economia semestre 1. E, inclusive, me admira, que até o Haddad, se eu não me engano, foi em alguma revista, ele falou, gente, o que mais importa, finalmente, falou isso, o que mais importa não é a Selic, é a curva de juros. A curva de juros
é que determina a precificação das coisas. Nós estamos com uma mania, como nós já falamos muitas vezes aqui, que Selic não é Big Brother. Política monetária não é Big Brother. Não é para fazer passeata na Paulista, queimando cavalo de Troia e fala, baixe Selic agora. Não é assim que se faz política monetária. Em nenhum lugar do mundo. A taxa de juros está alta. Pode ser. Não sou eu que vou dizer. E muito menos quem está na Paulista. Quem vai dizer vai ser os modelos econométricos. Talvez seja a hora de baixar. Não no grito, não na campanha via Instagram, não queimando na Paulista. Não é assim que se faz. Não pela pressão. Dumas, vou para um rápido intervalo. A gente continua já comentando mais, trazendo a visão aqui de Roberto Dumas sobre este cenário aí que envolve China e também, né, os demais países parceiros comerciais da China. Voltamos em instantes. Continue aqui com a gente. De volta aqui no nosso Strike, estamos falando mais sobre a China, principalmente, né, um tema que tem trazido aí muita discussão sobre a recuperação mais lenta do país asiático. Todo mundo esperava, inclusive, de uma recuperação mais rápida da China. Dumas, estamos aqui, né, falando bastante sobre os desafios da China. Você trouxe aí um ponto, acho que muito importante em relação a gente estava falando anteriormente sobre essa mão de obra, vamos dizer assim, né? Sobre essa industrialização que durante muito tempo o mundo importou os manufaturados chineses por uma questão de custo. Recentemente a gente está vendo aí um grande desafio, principalmente do atual governo brasileiro, em tentar fazer uma neo-industrialização brasileira. A indústria brasileira hoje representa 10% do PIB, no passado já teve, acho que na década de 80, 24%. Isso. Claro, temos todas umas questões internas, carga tributária, enfim, outras questões aqui, mas eu queria entender como que você enxerga, né, esse processo de reindustrialização hoje do Brasil, se a gente realmente compete ainda em ter esse pensamento de importar o produto pronto, de repente, da China ou de outros locais, e não exportarmos um produto pronto. A gente exporta matéria-prima. A gente fala de China, me preocupa a commodity, né? Eles compram nossas commodities. O Brasil, ele não é industrial, ele não exporta manufatura, ele exporta a matéria-prima. Como que você enxerga, basicamente, esses desafios para nós, brasileiros, que queremos ter esse, né, refazer esse processo de neoindustrialização e essa competição com China? Veja, antes da gente falar da competição com a China, que é complicado, vou deixar mais ou menos por último, e só falar um pouco dessa política de, aparentemente, neoindustrialização, por exemplo, em relação aos carros. Primeiro, por que carro? Por que automobilístico? Por que não pode ser móveis eletrodomésticos? Então começa o primeiro ponto. A melhor coisa a fazer seria uma reforma tributária. O benefício teria que vir para todos. Ou seja, eu estou dando benefício para quem grita mais? Para quem grita mais. Então o cara, ao invés de comprar móveis eletrodomésticos, etc., eu vou comprar um carro. É isso. Eu prejudico um setor para ajudar o outro setor. Já começa errado. Já começa errado. Eu não estou querendo dizer que em algum momento você pode ajudar isso. Estou falando que você está começando pelo fim. Você pegou, está escrevendo uma carta e falou até um abraço. Você está escrevendo, começou a carta pelo fim. Você está ajudando um setor que não estou dizendo que não merece ser ajudado, mas de uma forma diferente. Primeiro, as cláusulas já começam a bater cabeça, descobrindo que barata voa. A cláusula tem que ser eficiência energética. Olha, eficiência energética é um carro elétrico. Eficiência energética, etanol. Etanol, voltamos ao pró-álcool? Eu tenho idade para dizer. Voltamos ao pró-álcool? Não, voltamos ao carro flex. Quem me garante que o cara, junto com o PPI, que agora eu estou abandonando o PPI, o preço da gasolina vai ser mais barato que o etanol, eu não vou botar só gasolina. Então essa eficiência energética já começa a ficar complicada. Outro ponto, conteúdo nacional. Tem que ter conteúdo nacional. Quantos por cento tem que ter conteúdo nacional? Eu não tenho indústria. Então, a minha esposa trabalhava numa empresa automobilística. A maior parte dos conteúdos eram importados. Então, agora tem que ter conteúdo nacional. De novo, eu vou profanar e a gente fala, não, mas se eu não usar conteúdo nacional, é a hora de eu arranjar hater.
Se eu não estimular a indústria, eu não consigo desenvolver a indústria. É como eu falo muitas vezes. Se eu fechar aqui o ambiente, falar, Paula, vamos fazer uma drilling unit, uma que explora pré-sal e vai até Netuno. Nós vamos conseguir fazer? Não. Você acha que proibindo a competição vai tornar a gente mais inteligente? Não. Em que parte isso não fica claro? Que o importante é a educação. É você ter melhor educação, não você, o brasileiro, ter melhor educação e eu ter melhor educação. Não é proibir. No final eu vou fazer uma coisa que não é tão boa e que é mais caro. Começa já o segundo ponto errado. Terceiro ponto, falando ainda de carros. Eu estou falando de carros de 60 mil a 120 mil. Gente, eu até anotei aqui, são 70 milhões de brasileiros endividados entre 18 e 25, acima dos 18 anos. São 43% da população. Agora eu quero que eles comprem um carro, sendo que a renda média do brasileiro acima, do pobre, é de R$ 537. Isso já com o Auxílio Brasil. Se eu estou falando de um carro de 70 mil, ele levaria 46 meses para pagar. Ou seja, eu vou endividar um setor que já está endividado. E outra, a gente fala, mas o brasileiro não está endividado. Isso não é verdade. O brasileiro é endividado, como nós já falamos aqui. A dívida do brasileiro responde a 50% da renda dele. Ah, mas isso não é muito, porque Canadá é 170, estou chutando aqui os números, mas é mais ou menos isso. Estados Unidos é 150, é todo mundo muito mais acima de 100, então o brasileiro é 50% da renda. Sim, mas o custo do endividamento é muito caro. Então 28% da minha renda é dedicado ao pagamento do banco. Então o brasileiro é endividado. E eu vou aumentar a inadimplência, que está aumentando ainda mais. Falar, mas baixa a taxa de juros. Oh, meu Deus do céu. Taxa de juros é alta. Isso já passou. Isso já falamos várias vezes. Taxa de juros é alta porque existe uma competição entre fundos. O setor privado tem dinheiro. O setor público não. Existe uma competição. O setor público precisa de dinheiro para pagar tudo aquilo que ele quer gastar. O setor privado, vendo que a taxa de juros, ele fala, olha, eu tenho dinheiro. Onde eu vou pôr? Eu pago 14, 13,75. Está aqui meu dinheiro. Está aqui meu dinheiro. Pago 10. Não te dou meu dinheiro, vou investir na produção. Bom, mas se você não me der dinheiro, como é que eu vou financiar a dívida pública? Eu vou aumentar os impostos? Eu vou emitir moeda? Então, veja, é uma coisa básica. Você precisa de 2 neurônios para entender isso. Taxa de juros não é porque o cara quer o mal. Existe uma competição entre quem precisa de dinheiro e quem tem dinheiro. O setor privado tem dinheiro. Quem paga mais? O setor público paga mais porque ele precisa. Puxa, então eu ponho lá. Vamos baixar a taxa de juros. Não ponho mais dinheiro para você. Financia a tua dívida pública agora. Olha a curva de juros. Felizmente, a curva de juros está fletando. Por quê? O arcabouço é bom? Não, não é bom. A gente achava que seria muito pior. O Brasil está com nota 6. Não está com nota 10. Não reprovou. Reprovar seria, olha, está um horror. Não tem arcabouço, não tem nada. Você tem uma nota 5, 5,5, 6, você está aprovado, inclusive pelos gringos, mas não quer dizer que você esteja bem. Mas melhorou muito daquela do que eu vou fazer. Mas esse negócio também dos carros, veja, você está indo exatamente na contramão do que o Haddad quer. Você quer desonerar e o Haddad fala, eu quero reonerar. Aí o investidor fala, será que o meu vai ser salvo ou vão desonerar? Veja a briga que vai ser no Congresso para levantar, não é 150 bi. Você tem 136 bi, que é o déficit desse ano, mais 100 bi que eu preciso, são 236 bi limpos. Limpos até 2025 que eu preciso levantar. Isso com bruta lobby no Congresso, que eu não consegui aprovar, nem o Shen,
que era, se eu não me engano, de 8 bilhões. Tiveram que voltar atrás. Shine, não sei como chama. Minha filha usa bastante, compra bastante, mas eu não sei. Quer dizer, nem isso você conseguiu. Olha a briga que vai ser. E outra, briga técnica versus política, né? é um enorme. A popularidade. Né? Veja, os políticos estão lá. Até Todo essa político tem um pai. isenção do carro, ela é com muito mais questão política também, porque é isso que você falou. Ela atinge muito mais uma classe C, na verdade, do que a classe mais baixa, que o próprio governo tanto defende a bandeira ali, né? E não tinha nem a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, é aquela coisa, Paula, nós estamos trabalhando junto. Dá para você conversar comigo de vez em quando, antes de sair anunciando? Aí você anuncia uma coisa, fala, puxa, não era nada disso, vamos esperar mais 3 semanas. Quer dizer, o empresário fala, sério mesmo, vocês não se conversam? Vocês não se conversam? Um fala, a gente não pode dar dividendos para a Petrobras. Outro fala, eu preciso aumentar o dividendo. Fica uma coisa meio capciosa. E se você me permite também entrar no outro ponto aqui, é o crédito BNDES. Como eu falei, ninguém está falando mal do BNDES. É que nem eu falei, você está assinando uma carta, escrevendo uma carta pelo fim. Vamos dar crédito do BNDES. Gente. Para a Venezuela? Não é nem para a Venezuela, é para nós mesmos. Porque para Vamos nós... conversar o seguinte, a gente não quer baixar juro? O que é juro? Tem que ir no básico, porque senão vai ter hater que fala, mas você está falando mal do BNDES. Não estou falando mal do BNDES. A gente quer dar dinheiro para a população. Só que o Banco Central precisa tirar dinheiro da população. Está entendendo a diferença? O pessoal está entendendo a diferença? Para trazer a inflação É a mesma coisa. Eu estou enxugando a pia, vai o BNDES, molha a pia. Eu preciso de mais panos. Acho que assim fica bem claro. Eu preciso de mais panos para enxugar. Demora mais para reduzir a taxa de juros. E aí, no crédito do BNDES, nós já tentamos fazer isso. Eu escolho o setor que vai ganhar. E geralmente quem perde é o menorzinho, coitado, que é a pessoa física, que vai tomar um empréstimo que não entende do cartão de crédito, que vai tomar um empréstimo, um capital de giro, que não tem acesso ao BNDES. Mas você está falando mal? Não estou falando mal do BNDES. Mas no momento de queda de juros, eu aumentar a liquidez via crédito do BNDES, quer dizer, dá vontade de falar, vocês já se ouviram falando? Um está querendo enxugar e o outro está querendo aumentar. Não é assim que funciona. Aí vocês falam, estou com raiva do Campos Neto. Fala, mas você aumenta a liquidez, eu quero reduzir a liquidez. Então não é com crédito BNDES. E o outro ponto, cadê a educação? Como é que eu vou me tornar industrializado se 43% da população não tem um ensino médio? Sério mesmo que você acha que você vai competir com a Coreia? Dando crédito com BNDES? Nós estamos com uma patologia horrorosa. Estamos querendo controlar com o Bepantol. Falando ainda, trazendo esse gancho entre Brasil e China, né? Tentando costurar um pouco aqui a nossa conversa nesse tema. O governo 1, né, Lula 1 e 2, contou muito com uma sorte, vamos dizer assim, do boom das commodities, né? Contou muito com a sorte. Os astros sorriram para o Lula. Vamos dizer isso. Será que esta, né, a ideia até inicial que a gente começou a conversar foi essa recuperação mais lenta da China? Será que desta vez, né, tem vários outros fatores internos? Vamos pontuar aqui economicamente, temos ainda essa questão do reforma tributária, arcabouço, enfim, como toda, né, questão importante para uma economia andar, juros, equalizar. Mas contar hoje com a China, principalmente na exportação das commodities, a gente está vendo, né, a China é a maior compradora de commodities, mas nos últimos dias, nos últimos meses praticamente, a gente viu uma grande desvalorização do minério, petróleo oscilando bem, mas as commodities como um todo, elas não estão tão bem assim para ajudar o governo, que é a mesma sorte que ele teve lá no passado. Veja, aquele negócio da China crescer 14, 13, 10, 9, 8, 7, acabou. Não existe mais. E outra? 5 e olha lá, né? Vamos pensar, pode ser um 5,5, um 6, uma coisa meio acochambrada, etc. e tal. E outra, vamos levar em consideração a Evergrande. O Xi Jinping falou, ele estabeleceu as 3 linhas vermelhas. As empresas de ativos imobiliários não podem gastar demais, elas precisam desalavancar, se bem que agora ele flexibilizou.
Cada vez que tem uma crise, como a crise de 2008, como a crise da pandemia, como a crise da guerra da Ucrânia, ele fala, não, aumenta o gasto imobiliário, aumenta o gasto de ativos imobiliários, o real estate, etc. Mas isso daí significa que a demanda por minério de ferro não vai ser tão alta como foi antigamente. Agora, por outro lado, como o modelo econômico da China está mudando para voltar para mais consumo, eu estou mais animado com commodities agrícolas. Não estou dizendo preço. Tá. Eu não sei se já está no preço ou exageraram no preço. Eu estou falando na quantidade. Nós vamos exportar muito mais grãos do que já exportamos. Porque eles precisam, e que nem nós já falamos também aqui, além de mudar o modelo de crescimento econômico, eles tiveram a febre suína que dizimaram 350 milhões de porcos, e porco agora precisa comer na China ração. Ração vai o quê? Vai milho e soja. Parabéns para milho e soja. Então eu estou muito mais animado com o agronegócio do que com commodities metálicas. Ficaríamos horas aqui debatendo isso. Até porque o agro tem outros desafios internos com o atual governo, tem, né? O MST. O MST, enfim, né, Tem Dumas? aquelas coisas. Muitas questões importantes, mas só para a gente já, estamos quase na nossa reta final aqui, e fechando, entendendo um pouco. O Brasil tem se aproximado, né? O novo governo tem tentado fazer uma aproximação, principalmente ali com China. A gente viu na ida de Lula por lá, tiveram alguns deslizes, inclusive, na postura dele. Mas um ponto importante que ele sempre bate nesta tecla, inclusive recentemente, falou isso novamente, quando recebeu o Nicolás Maduro aqui no Brasil, batendo muito na tecla do enfraquecimento do dólar, né? Reforçando o yuan como uma alternativa. O bom é o Bolívar venezuelano, né? Tá certo. Enfim, Brasil se aproximando mais da China, essa, né, vamos dizer assim, essa possibilidade em se negociar mais com o yuan. Eu queria entender a sua visão, né? Quais os pontos positivos ou negativos da gente tentar ir por esse caminho? Seria ótimo eu poder fazer negócio só com real. Eu pago e imito a minha moeda. Mas pega R$10 e vai comprar um chiclete no Duty Free de Nova York. Vê se alguém aceita. Não vão aceitar. Ah, mas vamos fazer pelo yuan. Acontece o seguinte. O yuan, ou seja, a China, não tem o mercado financeiro desenvolvido internacionalmente como tem os Estados Unidos e nem a liquidez dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são considerados como o paraíso, não paraíso fiscal, o safe haven. É o paraíso, é onde eu aloco meu dinheiro. Ah, mas está aumentando. Tem gente que sai gritando atrás da ambulância e fala, o yuan está aumentando. Vamos colocar os números. 84% dos trade finance, financiamento de comércio, é feito por dólar. O resto é por euro, por Japanese yen, por yuan, etc. O yuan, depois da guerra da Ucrânia, pulou de 2,5 para 4,5. Sério mesmo que vocês estão falando que o yuan vai substituir o dólar? E outra, tem um outro ponto. A conta capital da China é fechada. Então vamos supor, eu faço uma transação com você. Você, China, Estados Unidos, China, Brasil, etc. Tal, eu estou com superávit em relação à China de 8 bilhões de yuan. O que eu vou fazer com esses 8 bilhões? Ou 8 trilhões de yuan? Posso investir na Bolsa de Xangai diretamente? Não. Posso investir na Bolsa de Shenzhen? Não. Então, se você não se importar, me dá em dólar. Me dá em dólar. Ah, mas calma. A conta capital vai abrir. Não, não vai abrir tão cedo. Não vai abrir tão cedo porque aí a gente fala, precisa estudar um pouco a história. Como aconteceu em 1997 ou 98 com a crise asiática, Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia. Esses países sofreram os mesmos problemas que a China padece hoje, que é o chamado capitalismo de compadres. Você tem os bancos que são obrigados pelos ditadores, pelos países, etc., a emprestar dinheiro a fundo perdido, ou que não tinha o retorno necessário, que era o capitalismo de compadre, que nós não vamos depreciar nossa moeda. Então todo mundo se descasou. Então, quando a conta capital era aberta, o que aconteceu na Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia? Todo o dinheiro, grande parte do dinheiro, fugiu. Então você tem o fenômeno chamado sudden stop. Fugiu e teve a crise cambial. Além da crise cambial, como os países ou as empresas estavam descasadas,
estava passivo em dólar e ativo na moeda local, as empresas quebraram. E o setor público também estava tomado em dólar. Então o setor público quebrou. As curvas de juros dissiparam, crise econômica. A China tem o mesmo problema. Ela empresta, utiliza os bancos chineses como braço parafiscal para legitimar o Partido Comunista Chinês. Você vai abrir a conta capital com o risco de ter o sudden stop? E ter uma crise assim? Então, enquanto você continuar usando os bancos chineses como braço parafiscal para garantir a legitimidade do Partido Comunista Chinês, eu não acho que a China vai abrir a conta capital. Então eu vou ficar com aqueles... Eu só posso entrar em investimento direto, mas livremente na Bolsa, eu não posso. Posso entrar nos Estados Unidos. Então me dá em dólar. Sim, é um longo caminho. Estamos indo. Mas veja, não vamos esquecer. 84% versus 4%. Nós vamos substituir pelo Yuan. Abre a conta capital que eu faço Yuan. E você vai aceitar meu real. Eu quero ver um chinês aceitar meu real. Vamos aceitar agora o Bolívar venezuelano. Gente, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Eu aceito o dólar, porque ele é o mais aceito e ele que eu tenho mais credibilidade. Agora, sério mesmo que também já ouvi falar, eu quero fazer uma moeda dos BRICS. Eu tenho as moedas da zona do euro, que levou desde 1944, com o speech do Winston Churchill, falando nós precisamos dos Estados Unidos da Europa. Quando começou o arcabouço da zona do euro, depois teve o fim de Bretton Woods, 1971, 1973, a serpente europeia. Mesmo assim, eu ainda tenho choques assimétricos. A Europa não é uma área monetária ótima. O que é uma área monetária ótima? Uma política monetária não serve para todo mundo. Letônia, Lituânia e Estônia estão com uma inflação de 20%, França com 6%. Christine Lagarde, qual taxa de juros você vai adotar para ajudar os 19 países? Ela está perdida. Então você quer adotar países que têm essa disparidade enorme de ciclos econômicos, indicadores, para adotar uma moeda única? De novo, não estudam o passado e querem fazer uma coisa sem entender os problemas. Veja, desde 1944 eles já estão com problema. E parece que quando anunciam, querem anunciar para 2028, né? Querem anunciar fazer uma moeda única dos BRICS, uma moeda única de real para Bolívar, uma moeda única de real para Argentina, tudo em 4 anos. Sendo que o euro, seríssimo, estão desde 1944 batendo a cabeça na parede. Dumas, nossa conversa aqui vai ficar para um próximo strike. Claro, sempre assim, né? Conversa com Roberto Dumas, a gente tem aqui inúmeras questões. Já fica o convite para voltar. Muito feliz em você estar aqui com a gente hoje. Já o convite, conto com você na próxima. Será um prazer. Obrigada. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Grande Roberto Dumas. E a gente encerra o nosso strike de hoje com essa conversa com Roberto Dumas, economista CFA e professor, trazendo visões importantes deste cenário. A gente se vê no próximo strike. Até lá. Tchau, tchau.